Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 25 de setembro de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Hoje você concorre no programa ao CD da Cristina Mel, Eu Respiro Adoração. Tem também o DVD Propósito do Kleber Lucas, o DVD do Kleber Lucas Propósito e o CD Eu Respiro Adoração da Cristina Mel para você que vai ligar agora. 2461-0093, esse é o número, anote aí, ó. 2461-0093, 2461-0093, sua participação com a gente também no Facebook. Facebook da 93 FM. Aí pra galera do Face, temos aqui hoje o CD Maravilhosa Graça do querido Geraldo Guimarães. Geraldo Guimarães, o CD Maravilhosa Graça, pra você que participa comigo aqui no Facebook. Tem ali uma foto sensacional da querida Claudinha Mérida comigo. A Claudinha que fez aniversário domingo, recebeu nossas homenagens ontem, um doce de menina. Está ali a nossa programadora musical, é quem define a grade musical da 93 FM. E você pode participar com a gente tanto pelo Facebook quanto pelo e-mail debate@radio93.com.br, como pelo telefone 2461-0093, no nosso Facebook, no meu Twitter. Sua participação sempre livre, liberada, sempre bom demais ter você com a gente aqui na 93 FM. Eu achei que sabia, mas eu não sabia, mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Eu achei que sabia, mas eu não sabia, mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Eu curto essa estação da rádio que conquistou meu coração. Esta é a semana, minha gente, da amizade aqui na Primavera 93. Você vai mandar o seu e-mail para debate@radio93.com.br contando a história de uma pessoa importante, um relacionamento de amizade assim bacana, bonito, sensacional, onde você foi muito abençoado pela vida de uma amiga, de um amigo, e esta amizade é tão importante que você quer oferecer uma homenagem a esta amiga, a este amigo. Você vai escrever para debate@radio93.com.br e vai contar a história. Por que essa pessoa é tão importante na sua vida? Que momento foi esse marcante que mexeu com o seu coração e a sua história, a ponto de você querer homenagear essa pessoa com flores? Você vai mandar o seu e-mail, debate@radio93.com.br, vai nos encaminhar a este e-mail contando, justificando, contando essa história, e ao final do seu e-mail você vai dizer o nome da pessoa e vai nos encaminhar o endereço da pessoa, onde é que a pessoa mora, o número da casa, do apartamento, enfim, do bloco. E a pessoa que for aqui escolhida, nós vamos ler na sexta-feira essa linda história, como lemos na última sexta-feira, uma linda história, fantástica história de uma neta escrevendo para a avó. Foi emocionante e vamos mandar durante a tarde ainda da sexta-feira flores em seu nome. Quem vai mandar as flores somos nós, mas será em seu nome nessa próxima sexta-feira. Enquanto isso, mande o seu e-mail debate@radio93.com.br. Pra Primavera da 93. Ouvinte dizendo: JR, todos os dias eu tento ser alguém melhor e minimizar os erros, mas eu vou confessar, eu não admito errar.
E quando falho eu me sinto muito, mas muito mal mesmo. O sentimento é de total frustração. Penso que para Deus me aceitar e me usar, eu preciso buscar a perfeição incansavelmente. Confesso que tenho um desejo, ser alguém tão perfeito a ponto de ser arrebatado por Deus, assim como aconteceu com Enoque. Estou errado em buscar a perfeição? O que fazer quando a frustração do erro arranca a minha felicidade? Como me olhar com amor quando erro? E a pergunta final: perfeccionismo é uma doença? Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Carlos Gilmar, da Igreja Batista Memorial de Irajá. Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Sempre é um prazer nós estarmos aqui. Obrigado, querido. O querido destacou a frase: quando falho, me sinto muito, mas muito mal mesmo é o ouvinte, que diz que tenta ser alguém melhor, minimizar os erros, mas não admite errar. E na sequência dessa frase vem aí a frustração. É claro, né, J.R., todo cristão, ele quer agradar a Deus. Todo crente, a cada dia, ele busca ser uma melhor pessoa em todos os sentidos, né? E essa frustração eu vejo como normal, porque ninguém quer errar diante de Deus. Agora, você colocar isso como uma obsessão, aí que é o problema, né? Porque a Bíblia diz que sem Deus nada podemos fazer, João 15:5. Romanos 7:19, Paulo diz lá: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não prefiro, esse eu faço, né? Quer dizer, a carne sempre milita contra o espírito. Então, nós somos imperfeitos e vivemos eternamente nessa luta. A gente tem que aceitar isso, infelizmente. Não gostaríamos de ser assim, mas temos que aceitar isso e entendermos que somos totalmente dependentes de Deus e vivemos pela graça. Pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, em São Gonçalo. Bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Quando o nosso ouvinte, pastor, ele assume que falha, assume que se sente muito mal, assume a frustração, de certa forma tem um lado positivo nisso, né? Porque a pessoa quer acertar, e um lado negativo, porque ele não sabe lidar com a sua imperfeição. Depois o senhor vai até o seu destaque aqui, mais adiante vamos falar sobre Enoque aí, para entender um pouquinho do que o ouvinte entendeu sobre esse assunto. Mas como equilibrar o negativo e o positivo numa situação como essa? Seja bem-vindo, querido pastor Paulo. Bom dia, J.R., bom dia também para os colegas debatedores e para o povo de Deus aí ligado na 93. J.R., você colocou aí uma situação muito importante, que é o equilíbrio entre essa frustração e a busca incansável que ele tem pela perfeição. A rigor, o e-mail desse irmão demonstra claramente que ele está sofrendo de um problema chamado perfeccionismo. Existem 3 doenças principais da área psicológica no mundo, que é a susceptibilidade, o sentimento de desvalor e o perfeccionismo. Pessoas que são muito sensíveis demais. Exato. E também o sentimento de desvalor, que é a autoimagem negativa, e o baixa autoestima. Exatamente. E o perfeccionismo. Esse perfeccionismo é uma falsa versão da perfeição bíblica. Embora existam dois tipos de perfeição, a perfeição absoluta e a relativa, nós precisamos compreender qual é o ponto de vista de Deus no que diz respeito à perfeição, porque Deus nunca exigiu como padrão de salvação a perfeição, mas a progressão. Então, o cristão, que é um cristão no sentido bíblico perfeito, é aquele que é maduro, aquele que é completo em Cristo. Esse irmão demonstra de uma forma muito clara que ele está vivendo um distúrbio emocional, uma doença emocional chamada de perfeccionismo, e que é muito comum nos evangélicos. E ele já não é assim, ele trouxe isso, se é que ele se converteu já com uma certa idade,
ele trouxe isso da sua vida pregressa, antes de estar com Jesus. E trazendo isso, ele agora reflete isso para Deus e quer viver uma absoluta perfeição que ele não vai conseguir. E tampouco também essa perfeição relativa. Porque a perfeição, segundo a Bíblia, é uma coisa e o perfeccionismo é outra. Ou seja, esse sentimento inferior ou interior de insatisfação traz nele mais do que uma autoanálise dos seus erros, mas traz uma insatisfação a ponto de criar nele uma culpa. E ele então está sofrendo por isso, porque ele quer alcançar, e quanto mais ele sobe, mais a escada também sobe. Então a questão é o seguinte, o desejo desse irmão está tão distante dele quanto a terra está do céu. Entendi. Agora, o senhor disse que quanto à salvação não se espera de um indivíduo a perfeição. Mas a progressão. O que é progressão? A progressão isso? Crescimento em Deus, é completude em Cristo. Nós fomos salvos e a santificação, ela é instantânea com a conversão, mas ela é também progressiva. Então, a santificação. Agora entendi. A regeneração não, ela é a lavagem interior no ato, a justificação. A santificação é o processo que vai acontecer ao longo da vida do camarada. Morrer, naquele momento em que ele reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, ele tinha uma vida absolutamente depravada, de desgraça, de miséria, completamente afastado de Deus. Se ele morrer ali, naquele momento que ele reconheceu a Jesus como Salvador, ele vai diretamente para o céu, para a presença de Deus. Então ele não teve tempo de fazer essa progressão, mas a santificação ela é instantânea com a salvação. Pastor Rodrigo Lourenço, da Igreja de Nova Vida em Itaguaí, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O senhor destacou a frase que segue a esta frase, eu quero ver a sua opinião. Penso que para Deus me aceitar e me usar, eu preciso buscar a perfeição incansavelmente. Esta frase isolada, ela tem uma interpretação. Dentro do contexto de toda a história que o nosso ouvinte compartilha, já temos aqui uma outra situação. Que pensa o querido sobre esse assunto? Muito bom dia. Será bem-vindo, pastor. Bom dia, obrigado. É um prazer estar aqui novamente com os irmãos, debatedores, com essa rádio tão abençoada e com os ouvintes que nos acompanham de uma maneira muito especial. Bem, pegando um gancho em tudo aquilo que está sendo colocado, concatenando aí na ideia que tem sido posta e já partindo para esse pensamento, essa frase que destacamos, eu entendo o seguinte, a Bíblia ela é recheada de informações, eu queria entrar numa delas aqui, principalmente aquela que tange a Salomão escrevendo no auge da sua maturidade. Ele escreve Eclesiastes e diz assim, não sejais demasiadamente. Aí ele transcorre na justiça, em ser justo, em ser sábio. Eu entendo que esse versículo, o cerne dele está na demasia. Então tudo que é feito em demasia vai trazer um problema futuro. Então assim, eu acho que obviamente existem fatores aí que ocorreram com esse ouvinte, e quando ele pensa que Deus não está o aceitando pelo fato dele não estar sendo perfeito como ele gostaria, obviamente está ocorrendo aí uma disfunção na visão dele no que tange a perfeição, e isso ocorreu de várias formas anteriores. Mas o que eu quero pontuar é o seguinte, Deus ele nunca buscou alguém efetivamente perfeito em todos os seus princípios e valores. Quando você pega a Bíblia Sagrada, você vê Abraão, por exemplo, um grande homem de Deus, mas errou. Davi, por exemplo, um homem segundo o coração de Deus, mas cometeu um homicídio, cometeu adultério, cometeu uma série de outras coisas, mas mesmo assim o amor de Deus não deixou de ser para com esses homens de Deus. Então, assim sendo, eu quero dizer para essa ouvinte que, independente dela não estar conseguindo ser perfeita, nós temos que buscar. O pastor colocou aqui, Paulo disse em Filipenses 3,14, uma coisa eu faço, eu esqueço do que aconteceu lá atrás e prossigo para um alvo, a progressão. Então, minha irmã, Deus, ele te ama do jeito que você é e vai te usar do jeito que você, obviamente, você vai mudar em Deus. 2 pontinhos importantes aqui. Primeiro que ele é um menino, tranquilo, não tem nenhum problema, é um menino, tá nos acompanhando, que nos escreveu. E a questão do texto de Eclesiastes, a questão da demasia, na sua opinião, só para poder explicar isso para os nossos ouvintes, porque é um texto complexo, não é um texto dos mais simples. Alguns entendem que a questão da demasia está vinculada à questão da vaidade, que é um dos temas centrais de todo o livro. E que por causa disso, ele estaria dizendo, você não queira ser em demasia, porque isso vai produzir vaidade. E aí ele diz,
tudo é vaidade. Cuidado com isso. Não necessariamente, embora possa ser, não necessariamente, é o caso aqui. O senhor está entendendo? Quer dizer, é esse o entendimento que o senhor tem sobre o texto bíblico lá? Só para poder ver se... Até porque o tema central de Eclesiastes é a vaidade das vaidades. Entendeu? Então, quando ele fala aí na demasia, ele está tratando um pouco sobre esse assunto. Muito bem, a nossa menina da mesa de hoje é a doutora Luzia Nunes. Ela é psicóloga e está conosco hoje aqui à mesa. Já é a segunda vez, mas é a primeira vez que está comigo e eu quero acolhê-la aqui carinhosamente. Muito bom tê-la aqui entre nós. Doutora, este empenho, já dissemos aqui, ele é positivo, querer ser bom, querer fazer o melhor, mas quando chega no nível de enfermidade, né, que até o pastor, se quiser entrar já no seu destaque, excepcionalmente hoje, é a última frase, mas o pastor Paulo já até abordou a questão do perfeccionismo como uma doença. Como é que a gente classificaria esse tipo de enfermidade, até para que as pessoas possam detectar se há alguma inclinação delas para isso ou não, embora não seja o nosso objetivo aqui, fazer um teste, quem é, quem não é, porque isso é complexo, é muito mais profundo do que a gente imagina. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia a todos aqui da mesa, bom dia a todos os ouvintes, o povão lá de Jardim Íris que está me ouvindo, Adriano Renê, minha secretária Eliana e Valdelice, que ajuda a organizar minha vida. Eu vou sempre desejar um bom dia. Eu destaquei a frase, perfeccionismo é uma doença, porque em algum momento da nossa vida todos já viram ou sempre vê alguém perfeccionista. É aquela pessoa que organiza tudo, tem tudo sempre muito certinho, datas, horários, escreve tudo. E isso, a princípio, é muito bom, né? Quando você pergunta até que ponto isso pode ser prejudicial. Num primeiro momento, à primeira vista, isso é ótimo, porque é uma pessoa que consegue ter todas as coisas sob controle. Quando que fica visto como uma doença, tá? Que é um transtorno, quando isso começa a causar um prejuízo muito grande à vida dessa pessoa. Então, essa pessoa que está ouvindo, ela tem que tentar identificar isso. Que prejuízo que isso vem causando à vida dela. Por exemplo, uma pessoa perfeccionista ao extremo, que nunca consegue terminar algo que começa porque nunca está bom, entende? E isso está muito ligado ao TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, ou um transtorno de personalidade obsessiva, que é o transtorno de personalidade anancástica, e também a ansiedade de desempenho pode estar ligada a essas três coisas, a uma dessas três coisas ou todas essas três coisas. Quando causa um prejuízo, por exemplo, uma pessoa que nunca consegue terminar de se arrumar, ela não consegue chegar ao lugar onde ela precisa chegar. Ela não horário, termina porque ela troca, essa aqui não tá boa, essa aqui tá boa, é isso? Isso, não consegue terminar uma monografia, porque nunca acha bom. Isso aí já é um transtorno. Entendi. Não que ela queira perfeito, mas porque ela não conclui. Entendi. Entenderam, companheiros aqui à mesa conosco hoje? Olha que coisa interessante, a pessoa não consegue se vestir. Tem a impressão que as mulheres têm essa dificuldade aí, não tem não, doutora? Muito bem, nós vamos continuar discutindo esse assunto, porque afinal de contas, o que acontece? A pessoa, ela está nesta situação e chega a dizer o seguinte: confesso que tenho um desejo. Ser alguém tão perfeito a ponto de ser arrebatado por Deus, assim como aconteceu com Enoque. Aí eu deixo uma pergunta para os companheiros: Deus nos aceita pelo que a gente faz, ou ele nos aceita pelo que ele já fez? Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente. Eu ia perguntar se você demora. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, J.R. Vargas. Como está? Tudo bem? Aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. E mulher não é uma questão que demora. Não? São muitos detalhes na roupa de uma mulher. Entendeu? É isso, doutor? Pode entrar aí, doutor, no microfone aí, pode interagir aí. Não é, verdade. É diferente daquilo? É diferente daquilo que a senhora está falando? Diferente.
Porque a gente se programa e sabe, olha, uma ovelhinha lá da nossa igreja falou, fulano, vamos embora. Estavam lá em casa, o Rafael e a Thaís. Rafael, vamos embora. Você sabe que eu levo 1 hora pra me arrumar. Olha aí. Isso me marcou. Ela já organizou que ela leva 1 hora pra se arrumar. Tem que perguntar ao Rafael se é essa 1 hora mesmo. Ele chega mais atrasado do que ela, hein? Olha só. Já põe na conta dela, né? Já deixa. Não, era ela e tal. Muito bem, vamos à nossa pesquisa 93 de hoje que pergunta: você tem a capacidade de admitir os seus erros diante de quem você errou? 83% dos nossos ouvintes afirmam que reconhecem sim, viu? Admitem. 82% pela internet também dizendo, eu admito sim, quero saber a sua opinião sobre esse assunto ligando 2461-0093, 2461-0093 e participando com a gente agora no nosso debate 93 de hoje. Sempre bom ter você com a gente aqui. De domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Andava sem saber pra onde qualquer caminho servia, desde que não ficasse parado. João, de tanto andar, cansou de querer achar. Que João não sabia é que Deus já o conhecia e deu a João um novo coração. Joga a mão pro céu e canta na pressão. Oh, vai João, oh, vai. Vai João, oh, vai. Vai João, oh, vai. Vai João, canta. Vai João, oh, vai. Vai João, oh, vai. Vai João, oh, vai. Vai João, oh, vai. Na 93 FM. J.R. Vargas. E o Debate 93. E aí, minha gente, vamos aqui a pergunta que eu fiz antes do break. Pastor Paulo que escreveu e anotou, repete aí pra gente a pergunta aí, Pastor Paulo querido. Deus nos aceita pelo que a gente faz ou por aquilo que ele fez? Eu só acrescentaria, fez em nós. É? Isso. Então vamos lá, fez em nós. Então o que ele fez na cruz não funciona, só que ele fez em nós. Não, o que ele fez em nós. Pois é, mas a pergunta era na cruz. A pergunta era na cruz. Companheiros, como é que funciona isso, essa questão da aceitabilidade? Deus nos aceita pelo que eu faço, ou seja, vou ser bem claro, é resultado da minha obra? É resultado da minha busca, é resultado daquilo que está nas minhas mãos, está no meu controle isso, ou essa é uma obra divina que a gente não consegue explicar se não atribuir a graça e a misericórdia do Senhor? A aceitação de Deus em relação a nós, claro que é por tudo aquilo que ele fez, com certeza. A busca é a progressão, é o crescimento, é a intimidade, a aproximação. A busca, ela vai resultar em todos esses fatores, né? Quanto mais você buscar o Senhor, mais você o conhece, mais você fica seguro, mais experiências com ele você vai ter. Isso é óbvio. Agora, não é pela obra, não é por aquilo que a gente faz, é pelas misericórdias e por aquilo que ele fez, com certeza. Então aí, quando o pastor Paulo, o senhor destaca a frase relacionada a Enoque, como é que a gente lida com esse assunto aí? Porque o ouvinte entende que Enoque foi tão perfeito a ponto de ser arrebatado por Deus. Há testemunho bíblico para isso? Não. A coisa que eu ouvi de Enoque, que eu achei mais linda na minha vida, foi que Enoque, diz o texto que Enoque andou com Deus. Uhum. E esse pastor disse que Enoque foi andando, estava tão distante de voltar para casa que Deus fica logo comigo. Conhece essa história. Você conhece essa história. Então, eu acredito que as pessoas estão entendendo mal a distância entre a perfeição bíblica e o perfeccionismo. Ninguém alcançará esse nível de perfeição desejado. Nós estamos, Jota, com esse corpo que a Bíblia chama ele de mortal e corruptível. Agora, convém que isto que é mortal se revista da imortalidade e que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Então, enquanto nós estivermos com esse corpo, com a natureza adâmica,
Nós estamos factíveis a pecar, a errar. E ninguém vai conseguir dizer assim, eu não pequei. Tanto que João chega assim, aquele disser que não pecou, comete pecado. Por quê? Porque nós somos factíveis a isso, nós somos propensos pela nossa natureza adâmica. Agora existe uma luta constante, uma busca incansável, que é um crescimento, a gente vai crescendo. Pedro diz, crescei na graça. Então, nós precisamos crescer. A grande questão é que esse irmão estabeleceu como alvo para ele o perfeccionismo. Ele é um perfeccionista declarado. E o perfeccionismo, em vez de fazermos pessoas santas com personalidade sadia, nos faz, em vez de completos em Cristo, nos faz um fariseu espiritual, puritano, né? Também nos faz um neurótico emocional, mas não nos faz sadios. Então, se esse irmão achar que um dia ele vai alcançar isso, ele está sofrendo tremendamente. Eu fico com o coração assim partido em relação a isso. E esse irmão precisa correndo de ajuda, porque e outra coisa, ajuda não é fácil. Se tem um dos distúrbios emocionais difíceis de curar é o perfeccionismo, porque ele tem que entender uma coisa, que é o conceito da graça. A graça de Deus é um favor que nós não merecemos. Não merecemos por causa da nossa condição de pecador. A Bíblia diz que nós fomos feitos um pouco menor do que os anjos, mas nós somos mortais. Nós somos corruptíveis, nós somos pecadores, e eu sou pecador porque a minha natureza é essa. Eu não peco porque sou pecador, eu sou pecador porque eu peco. E essa natureza está em mim, e eu preciso então buscar a cada dia vencer os meus limites, mas em momento algum achar que eu vou alcançar um nível tal de perfeição, como supostamente Enoque, e então ser arrebatado. Ora, a Bíblia prescreve lá em 1 de Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 em diante, em especial o versículo 16, que nós seremos arrebatados. Quem serão os arrebatados? Os crentes em Cristo Jesus, aqueles que foram salvos, comprados, resgatados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, serão arrebatados. Não diferente de Enoque, nós vamos ser arrebatados para estar com Cristo. E aí também completa-se o sentido da palavra perfeito, porque a nossa perfeição, ela se completa em Cristo, porque nós, quando formos arrebatados, estaremos com Ele, e diz a Bíblia que para sempre com Ele. E aí é a completude dessa chamada palavra perfeição, que não tem esse sentido que esse querido irmão está atribuindo. Ele está confundindo perfeccionismo com perfeição cristã. Tudo bem. Companheiros concordam, discordam, acrescentam, que pensam? Eu gostaria de acrescentar que essa obsessão pela perfeição, ela vai ocasionar uma vaidade e falta de amor. Por quê, JR? Deixa eu explicar até para... quando eu me sinto muito perfeito, naturalmente eu já olho para o outro com um olhar muito crítico e olho para o outro como se ele fosse inferior à minha pessoa. Eu estou aqui acrescentando... ele não faz o que eu faço, não. Ele não é homem de Deus, não. Ela não é mulher de Deus, que não faz. Ele é muito... Você começa a ser muito crítico e a pontuar muitos defeitos. O texto bíblico que o pastor Rodrigo leu, quando ele falou em demasia, claro que ele inseriu nesse contexto que nós estamos discutindo, acaba sendo uma vaidade também, JR. Eu estou aqui, colocando a minha opinião, acaba sendo uma vaidade, ao mesmo tempo, que buscar uma perfeição até certo ponto é sadio, mas provoca uma vaidade tão grande que você acaba olhando para o outro com altivez. Entendi. Só para entender, entendeu? Pastor, quer dizer, só para acrescentar. Existe um dado bom, é você querer fazer o melhor. Eu, pessoalmente, faço a distinção em querer fazer o melhor e querer ser o melhor. Isso. Quando eu quero ser o melhor, aí é vaidade. O problema é vaidade. Quando eu quero fazer o meu melhor, aí é excelência. Isso. Faço a distinção entre uma coisa, não sei se o senhor está de acordo. Não, estou de acordo. Acho que a gente precisa entender o seguinte: o que está na minha mão, eu tenho que fazer com todas as forças, é o que diz a Bíblia, da melhor maneira possível. Agora, não se achar o melhor. Tem um detalhe que é fundamental.
para a glória de Deus. Para a glória de Se Deus. é para a glória de Deus, não é para minha glória. Se não é para minha glória, eu não vou querer receber nada nem nenhum tipo de reconhecimento, nenhum tipo de aplauso, porque nem fazer a glória é né? divina. A glória é divina. Nem comparação. Muito bem, concordam com isso, pastor Rodrigo, Luzia? O JR, uma coisa em relação a Enoque ainda, a Bíblia não diz que Enoque foi perfeito. Não. A Bíblia usou o termo e Enoque andou com Deus. Paulo, em Colossenses capítulo 2, versículo 6, se referindo a Colossenses, ele diz assim: andai em espírito. Ou seja, ele faz um paralelo, que eu entendo dessa forma, com o que foi colocado lá em Gênesis. Agora, o fato de Enoque andar com Deus, eu entendo que ele teve um grau de comunhão com Deus muito grande, e Deus, usando da sua prerrogativa, o tomou para si. Agora, se o senhor me permite uma parte? Sim, pastor. O texto a mesa diz assim, autoriza. Enoque foi trasladado para não ver a morte. É isso aí, Hebreus 11:5. Não pastor. ver a morte. É isso então, aí. Deus estabeleceu um critério com Enoque, para ele não morrer. Então Deus o arrebatou para ele não morrer. Significa que ele iria morrer. Mas se Deus o arrebatou para não ver a morte, é para não ver a morte. Por isso que ele não pode ser ninguém que vai voltar um dia para morrer. Isso não torna Enoque mais perfeito ou mais importante que outros irmãos. Nem ele, nem Elias, nem nenhum outro que tenha tido uma experiência próxima a isso. É isso aí. É isso, companheiro? Perfeitamente. É isso aí. Eu creio que se fôssemos usar 3 homens na Bíblia, poderíamos usar lá Noé, Daniel e Jó. Mas, contudo, você observa falhas em todos eles. Todos eles. Paulo falava: o que eu quero fazer, eu não faço. E isso denota que a excelência não está no vaso, e sim no tesouro. Exato, como Paulo diz, que é colocado dentro do vaso. O problema não é a falha aí, é a aceitação da falha. Né? O que eu vejo, o problema aqui é a aceitação da falha. Se essa pessoa, esse rapaz que escreve, ele acredita, no caso aí a gente estava falando até ali na antessala sobre o meio. O meio é um influenciador, pastor Paulo, porque é na infância, nessa questão, e nós fazemos escolhas depois que crescemos, mas no nosso emocional a gente fica estruturado de acordo com aquilo como fomos criados, do modo como fomos criados. Então essa pessoa, ela pode ter sido muito exigida, muito cobrada, não valorizada pelo que ela é, e sim pelo que ela tem, pelo que ela faz. Então hoje ela pensa exatamente no relacionamento nosso, nas relações humanas, e como a gente se relaciona, como a gente foi criado, é o modo como a gente vê Deus e se relaciona com Deus. E isso é muito sério, muito grave. Torna-se muito sério, muito grave à medida que esse cara, ele pensa assim. Ele acha assim, ele sente assim: se eu não for perfeito, Deus não me ama. Porque ele atribui o amor das pessoas a ele pelo que ele faz. Se ele não errar, só que ele vai ser amado. Se ele errar, ele não é amado. Doutora, a senhora pode é falar perigoso. sobre o trauma, né? Supostamente houve um trauma em relação a essa situação, porque normalmente todos os perfeccionistas enfrentaram um trauma. Por exemplo, ele disse, o pai falou: olha, você só está tirando 7, 8, você tem que tirar 10. Isso. Aí no dia que ele tira 10, o pai, todo mundo também está tirando, então não valorizou. Aquilo ali para ele foi tão forte, e eu li alguns casos, inclusive, de pastores que passaram a sofrer no seu ministério por causa de um trauma de infância relacionado ao perfeccionismo. Ele tem que processar isso. Agora, quanto essa tem que processar, tem que tratar, como um pastor já falou aqui. Deus nos aceita pelo que a gente faz ou pelo que ele já fez. Essa pessoa que sofre desse perfeccionismo, que é exagerado, que a gente está tratando aqui, ela não vê dessa forma. Ela vê que tem que fazer algo. Aí, quanto a graças, que foi o pastor que falou sobre a graça como favor imerecido, esse perfeccionista, ele não acha que é um favor imerecido. Ele acha que se ele fizer, é o que ele fizer, ele vai merecer a graça, o amor das pessoas pelo que ele fizer. Por isso, quando ele erra, ele esconde, ele se frustra, ele sofre muito. Não é o que está escrito aqui? Verdade. Sofre muito porque ele não se permite errar. Tá? E nós vivemos, o que eu quero deixar também é que a nossa sociedade, ela acentua isso, ela endossa isso, tá? Justifica isso à medida que você tem que ter. Você só é bem sucedido se você tiver dinheiro, posição. Luzia, nesse aspecto aí que envolve a questão do mérito, da meritocracia, é o entendimento equivocado do que é o evangelho. Sim. A gente vem discutindo isso aqui há muitos anos, a cada dia que passa, a questão de ter e tudo mais.
E você vê que o entendimento equivocado do que é o evangelho gera na pessoa esse tipo de enfermidade. Por quê? Porque a pessoa acredita que pelo seu muito fazer ele será atendido. Jesus faz uma relação entre o que muito falar, ele será atendido, e as pessoas estão atribuindo as suas boas obras, e que são ótimas, que bom que são boas, que continuem assim, mas essas boas obras, elas devem ser resultado, como diz a carta aos Efésios. As boas obras, elas acompanham aqueles que são salvos, ou seja, resultado daquilo que Deus fez em mim é a salvação, são as boas obras. Eu não faço boas obras para ser salvo. Porque fui salvo, eu produzo boas obras. Esse é o evangelho, que eventualmente a pessoa tem um entendimento equivocado, e por causa do entendimento equivocado, tudo fica distorcido. Mas aí a graça não existe, entendeu? Não é graça para ele, não é graça para ninguém. Aí você toma um camarada que trata o outro como se fosse a lei, você não podia ter feito isso, e chibatada no sujeito, por quê? Porque é um entendimento, não é graça para mim, não é graça para ninguém. Então a pessoa se arvora a tomar as decisões com base nas suas atitudes, e aí se sente superior ao outro. E a Bíblia vai dizer que ninguém é melhor do que ninguém, pelo amor de Deus. Mas esse é o entendimento que muita gente tem. Agora nós estamos falando aqui, vale lembrar da questão do perfeccionismo quanto à vida espiritual. Tá certo? É claro que de soslaio, como diz o povo, você está tocando em alguns outros pontos, perfeccionista em casa, no trabalho, mas o nosso assunto aqui é a questão do perfeccionismo e a questão da vida espiritual. Mas ele já trouxe isso, JR. A questão é que esse sentimento de insatisfação sempre esteve dentro dele. E quando ele se converte, ele transporta isso para o seu relacionamento com Deus. E aí começa a manifestar alguns sintomas. E o primeiro sintoma de uma pessoa perfeccionista é essa chamada tirania dos deveres. E é isso que você falou. O camarada começa a cobrar para ele mesmo que ele tem, olha, eu devo fazer, eu devia ter feito, eu devo ser assim. E é uma tirania. Ele vive no deveria, né? Deveria exatamente, deveria, mas ele devo fazer. E aí ele conjuga esses verbos. Depois entra também a autodepreciação. Por ele não conseguir fazer isso. Quando ele faz, ele diz que deveria não ter feito melhor. Deveria ter feito melhor. Mas quando não consegue fazer, então ele entra em depressão. Aí é a autodepreciação. E com isso, ele também cria uma ansiedade dentro dele, porque ele não vai conseguir. Ele anda 3 degraus e Deus subiu mais 3 para ele. Aí ele consegue subir os 3 de Deus, Deus subiu mais 3. E ele não vai conseguir. Então entra num outro aspecto que é muito comum. O chamado, outra deficiência, outro sintoma é o legalismo. E as pessoas perfeccionistas, elas estão muito voltadas para o legalismo. Observam isso assim de uma forma muito escrupulosa. E entra uma outra coisa depois, que é a raiva. Começa a criar problemas e, por último, a negação. Ele começa a criar também sintomas de se autonegar, de negar algumas coisas, porque quer e tem que conseguir. Se ele não conseguir, ele quase morre. O camarada pode infartar numa realidade dessa. Ou cometer algum ato contra a sua própria vida, né? Então, é uma doença muito séria. E eu volto a afirmar, para encerrar a minha participação, dizendo o seguinte, olha, a graça de Deus é um favor imerecido, mas uma das mais lindas interpretações e conceitos de graça que eu ouvi de um colega foi: a graça de Deus é tudo que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Se nós nos apropriarmos disso e tomarmos, esse é o método basilar para a cura do perfeccionismo. Devemos encarar as falhas como tratamento de Deus, diz aqui a nossa ouvinte Mara. Continue buscando a perfeição, porque quanto mais aprendemos a palavra, melhor nós ficamos. Pergunta aqui o Hugo: isso pode ser também uma opressão maligna ou algo vindo de uma indução de pregação legalista? Pergunta aqui o nosso ouvinte. É fato que ocorre em nossas igrejas, vou colocar nossas aqui, não generalizando, mas ocorre essa questão do legalismo, que acaba fazendo com que o membro tenha um jugo que Deus não colocou sobre ele. Agora, diabolizar isso é algo talvez muito, desculpa aqui o termo que eu vou usar para eu mesmo, para mim mesmo, desculpa. Eu acho que se eu for diabolizar isso, eu não vou estar tendo a maturidade correta para entender esse caso. Isso não é questão do diabo, é questão de tratamento efetivo, né? Muito bem. Aqui uma de nossas ouvintes dizendo o seguinte: eu também sou assim, eu sou perfeccionista. Ontem mesmo
dei um jantar e veio uma pessoa me ajudar. E era só a pessoa virar as costas e eu refazia tudo. Aí, Luzia. Porque para mim não estava bem feito. Mas eu sou assim. E não sei como agir diferente. Mas às vezes eu reconheço quando estou agindo errado e peço perdão, diz a nossa querida ouvinte nos acompanhando. Chamou para ajudar e refez tudo que a pessoa fez. A pessoa é perfeccionista aos extremos, ela tem dificuldade em delegar a função, porque ela nunca vai achar bom aquilo que o outro está fazendo para ela. E é muito complicado, porque essa pessoa tem uma sobrecarga muito grande, um peso muito grande. E quando eu coloquei aqui sobre a relação nossa, a relação com Deus, que eu fiz a comparação, porque elas andam muito juntas, as relações humanas. Elas andam muito juntas. Você vê, a pessoa refaz, tá? Tudo que já foi feito, que ela pediu, ela vai dar o toque dela, porque tem que ficar perfeito, senão os outros não vão aceitar. Ou ela usa aquilo como ritual de anulação, a psicologia chama isso também. Se ela der um toque ali, não vai acontecer alguma coisa que ela imagina que aconteça. Está muito dentro da mente. Aquilo, será que vão gostar do que vai ser servido? Ou se eu não colocar a mão, será que vai ficar tão bom assim mesmo? Vai ficar, as pessoas vão vou dar um outro exemplo aqui de um ouvinte que disse que JR, a minha mãe acha que ninguém lava o alface bem. Realmente o alface, como é que lava o alface? Na realidade, eu acho que poucas pessoas lavam põe de molho, mas só com água? Com cloro. Vinagre. Eu ponho com vinagre. Cloro ou vinagre? Eu ponho com vinagre. Você vê que não é um parâmetro perfeito, né? O pastor Paulo põe com o quê? Vinagre. Tem essa questão aí da perfeição. Sim, mas caso não gosta de alface? Caso fosse lavar, seria com vinagre. A sua escola é a escola do vinagre. Escola bíblica, né? Escovado pra lavar, porque eu fui comer uma alface e encontrei um objeto estranho. Olha, andando, móvel. Esse objeto era móvel? Meu Deus, aqui ó, olha, nem faz o arroz como ela. A ouvinte continuando, diz que ninguém lava o alface bem. Ninguém faz o arroz como ela. Tem gente que é enjoada com arroz mesmo, hein? Implica com a forma como penduro a roupa no varal. Meu Deus. Tudo que ela faz é perfeito e os outros não. Ela é super perfeccionista. Agora deixa eu entrar em defesa da mãe. É porque às vezes é mal feito. Tá certo? Você, o ouvinte, você vai me entender. Claramente você está me acompanhando aqui, sabe como eu respeito. Mas às vezes a pessoa ensina de uma forma e a pessoa faz de outra forma. Cabe a pessoa que ensinou dizer, ok, tá fazendo daquele jeito, tá ótimo, problema dela, tá desenvolvendo aquilo. Mas se ela tá fazendo aquilo para a pessoa que ensinou, você já tem uma dificuldade. A pessoa já tem um nível de exigência muito alto. Não atender o mínimo desse nível de exigência é complexo. E aí, quando você trata de lavar o alface, tá certo? Já vimos aqui o perigo, eu não sabia que tinha companheiros, pessoas, né, envolvidas ali no alface coletivo, hein? E o arroz e tudo mais, quer dizer, se o arroz não for bem feito, ele vira um grude, vira um arroz doce, ele pode virar Vai ter que ser comida aos pedaços. Aos pedaços, né? Com faca, né? Cortado, enfim. Roupa no varal, eu até entendo, porque se ela não tiver bem colocada, ela pode ficar no baixo, ela pode ser arrastada, ela pode não ser dobrada, entendeu? Ela pode estar colada com outra roupa de outra cor e aí pode manchar. Tá vendo que eu sou um camarada especialista em roupa no varal. Um filho obediente, né? E aí, companheiros, o que pensam vocês? Ô JR, essa questão do fazer, do realizar, né? Precisamos ter a maturidade que cada pessoa tem seu jeito, tem sua característica, né? O importante é que ela vai realizar, que ela vai fazer, porque eu tô ouvindo aqui os colegas e aprendendo. E veio da minha mente, né? Na verdade, não sei se a doutora vai concordar comigo, todo ser humano tem um pouquinho dessa questão de se eu não fizer, assim é melhor. Eu acho que é normal, né? Ela tem uma característica, ela tem uma direção, o pastor tem outra, né? E tudo que a gente faz, há uma tendência de acharmos que é o melhor. Que é o nosso jeito. Que é o nosso jeito. O jeito perfeito é o nosso jeito. O jeito perfeito é o nosso jeito. A grande questão, JR, é a maturidade. É a maturidade. Não, eu faço, mas outra pessoa faz dessa maneira e
eu não posso dizer que da maneira que eu faço é o melhor. Eu acho que quando a gente atinge esse nível de maturidade, aí a questão fica controlada, nesse sentido. Muito bem, aqui de Bom Sucesso, ouvinte dizendo: o cristão sempre sabe quando erra, porque o Espírito Santo nos incomoda. Agora cabe a cada um assumir o perdão. A Kátia dizendo: sim, JR, eu tenho a capacidade de assumir os meus erros. Eu acho que é importante reconhecer que errou para poder consertar. É a nossa pergunta da pesquisa 93 de hoje. Nós vamos ouvir o resultado já, porque ela declara muita coisa. Porque se eu digo que eu tenho facilidade para assumir os meus erros diante de quem eu errei, eu estou dizendo que eu tenho facilidade para pedir perdão às pessoas, reconhecer a minha pequenez e dizer isso para alguém. Não é muito fácil. Se a pessoa tem facilidade, muito bem. Outros ouvintes me contando aqui no Face, no Twitter, dizendo: olha, eu não tenho tanta facilidade assim. Eu faço, mas não é tão fácil assim. Tudo isso nós vamos conhecer já no nosso resultado da pesquisa 93 de hoje. Quero apenas deixar com os ouvintes o texto de 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Todos nós somos pecadores. Isso é fato. A grande diferença é a maneira como a gente lida com o pecado. Pecado é meu amigo ou o pecado é meu inimigo? Eu trago o pecado para perto de mim ou eu me afasto e quero me ver longe do pecado? O entendimento de que o pecado é um ato me parece um consenso, assim como também que o pecado é um estado. Nós já nascemos em pecado, no estado pecaminoso. Lutar contra isso é uma questão que é fruto da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Se depender de mim, se depender do ser humano, a nossa tendência é pecaminosa. A nossa luta contra a carne, contra sangue, contra principados e contra potestades, ela só acontece por conta do Espírito, que é santo. E é esse Espírito que nos leva a lutar. E aí tem a participação humana nesse processo tão extraordinário, que é um privilégio que Deus nos dá, que é o privilégio da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pesquisa 93. Você tem a capacidade de admitir os seus erros diante de quem você errou? 86% dos nossos ouvintes afirmam que admitem sim, JR. Muito obrigado aos nossos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente no programa de hoje aqui pela internet. A resposta fica aí na casa dos 84% dizendo que sim. Muito obrigado, ouvinte amado, pela participação. Vamos então aos prêmios do programa. O Oníval de Oliveira, de Oswaldo Cruz, telefone 7981, final 31, participou da pesquisa e leva o CD O Respira Adoração da Cristina Mel. Já o Antônio José de Campo Grande, telefone 9239, final 34, leva o DVD Propósito do Kleber Lucas. E a Elaine Reis, a vencedora do Face, levando pra casa o CD Maravilhosa Graça do Geraldo. Aproveitar para mandar um grande abraço aqui, o pessoal tá no Twitter aqui comigo, a Karina José, a Linda Matos, o Alexandre, o Elias Inácio, Renata Ramos, mais uma turma maravilhosa aqui, a Linda dizendo que ontem não deu tempo aqui, a mãezinha dela, Ivonete, estava na casinha dela lá acompanhando a gente. Muito obrigado pelo carinho da audiência, um grande abraço para quem está no Facebook aqui, tá? A gente só dá pra passar aqui o nome de alguns dos nossos, não dá para falar todo mundo, mas a Vera, o Cláudio, a Cláudia, a Rosiline ou Roseline, a Carla Bueno, Inês Tobias, Aline Medeiros, Ana Cristina Azevedo, a Maraísa Valadão, Valdirene Siqueira, Michele Marques, Alexandro, a Silva Mara, o Daniel de Jesus, Edmar, a Wanda Miranda, o Anderson Franca, Cristina Machado, Rafael Oliveira, Rita Oliveira, Jodi Moura, aqui o pessoal do Canil Mirajara, Andressa Fontes, muito obrigado aqui o Diego Vale, Vivi Rodrigues, Elaine Reis, Daniel de Jesus, Redalva Martins, Karine Coutinho, a Josi Salles, o Michael Santos, a Joseli Lima, o Paulo Gonçalves, Suzana, a Edilaine, a Daniele, a Mônica, a Aline, a Karine, muito obrigado aqui a Monique, a Cibele, a Natalice, a Andressa, a Helena, a Cíntia, tem mais uma galera participando comigo aqui, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, por estarmos juntos aqui na 93 FM, a Rádio do Povo de Deus.
JR Samuel escreveu dizendo assim: bom dia, pastor JR, manda um alô pra mim, porque eu tô ligadinho aqui no Debate 93 e domingo é o meu aniversário. Que vem? Domingo agora. Olha aí. Eu vou fazer 17 anos. Ah lá, rapaz, ficando velho, velhinho. Deus, O Samuel que disse também pra você mandar um alô aí pra Adriana. E pro Paulo. Porque os três estão trabalhando agora fazendo cocada. Fazendo o quê? Cocada? Essa cocada que não chega. Eu não tô acreditando nessa cocada, não. Essa cocada aí, não sei se ela existe. Será? Só vou saber o dia que, né, experimentar. Aqui, né? Marcela, e a primavera? Fala pra mim. Essa estação da rádio que conquistou meu coração. E aí, Marcela? Então, primavera é época de flores e de declarar seu amor àqueles aí que são importantes na sua vida. E essa semana é a semana da amizade. Você tem aquele amigo assim mais chegado que irmão, aquele que, né, esteve com você no momento difícil, aquele com quem você ri, aquele com quem você conhece só de olhar, daquele olhar assim, você já entende? Olha aí. Entendeu? Então, escreve aí pra gente, debate@radio93.com.br, diz por que é que esse seu amigo merece flores. Conta pra gente a história. Sexta-feira agora já, gente. Só tem hoje quinta. Só tem hoje quinta pra mandar, só hoje e amanhã. Então corre, manda pra gente, porque seu amigo ou sua amiga vão ganhar flores e a sua história vai ser contada aqui no Debate 93 com toda a habilidade do J.R. Vargas. Ah, minha habilidade. Eu tô aqui impressionado com o carinho dos nossos ouvintes e também com a ideia. Essa ideia é muito boa, porque isso faz um bem tão grande a quem escuta. A gente recebeu tantos retornos dos nossos ouvintes quanto ao que aconteceu na sexta-feira aqui. E na sexta-feira próxima a gente deve ter mais uma chuva de emoções. São aquelas santas emoções, faz muito bem ao coração de todos nós e vai ser muito bom ouvir a sua história. Então escreva debate@radio93.com.br, debate@radio93.com.br. Não esquece de colocar o nome da pessoa e o endereço, onde é que a pessoa mora, pra gente poder mandar as flores. Agora entenda bem uma coisa, as flores vão e vão em seu nome. Nós vamos fazer aqui o papel de meio, é o que nós somos, mídia, meio de levar uma mensagem a alguém, mídia, definição de mídia. Então aí nós somos meio e vamos levar essa mensagem a essa pessoa especialíssima que faz parte da sua vida. Corre, hoje e amanhã, tá, gente? Corre. Sensacional, valeu, Marcela. Vem pra primavera, vem pra primavera, vem pra primavera. Ouvinte dizendo: sempre sofri com a ignorância da minha mãe, minha gente. Eu jamais aceitei que ela me tratasse dessa forma e eu abominava isso. O tempo passou e eu confesso que acabei me tornando exatamente como a minha mãe. Eu sou uma pessoa nervosa, uma pessoa chata, uma pessoa impaciente, ignorante com todos. Apesar de ter consciência disso, é mais forte do que eu. Só que não quero viver assim, não quero ser como minha mãe. O que os filhos devem fazer para não repetir o erro que tanto abominam dos pais? Comportamento é algo que se aprende ou temos o poder para controlar o que fazemos? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Paulo Afonso, muito obrigado. Um grande abraço ao senhor. Boa semana. Amém. Obrigado, JR. Também queria aproveitar o espaço aí, mandar um abraço aí para minha esposa, a Terezinha, e também para nossa secretária do lar, a irmã Solange. E convidar os ouvintes aí para estarem conosco nesta quinta-feira, na segunda Conferência Internacional Brasil-Índia. Estamos com o nosso missionário da Índia, que estará ministrando a palavra de Deus nesta quinta-feira. Você é o nosso convidado. Eu queria deixar uma frase, Jota, que eu achei muito linda. A graça é o rosto que Deus tem. Esse querido irmão, busque isso. É o rosto que Deus tem. Você quiser olhar para Deus, você vai ter que ver a graça no rosto de Deus. E aí você vai encontrar cura para o seu problema. Pastor Carlos Gilmar, muito obrigado, um abraço, querido. Sempre um prazer estar aqui, foi muito bom, né? Esse debate maravilhoso. Quero aproveitar, mandar um abraço forte lá para minha igreja, minhas ovelhas maravilhosas, minha esposa, minha mãe, meus filhos, minha tia lá.
E também aproveitar o espaço aqui, falar que nesse sábado e domingo, o Congresso de Mulheres lá na Igreja Batista Memorial de Irajá. Maravilha, pastor Rodrigo Lourenço, um abraço, querido. Obrigado, agradeço estar aqui, quero mandar um beijo especial para os nossos irmãos de Praça Seca, o pessoal de Itaguaí, de Itacuruçá, que está nos ouvindo agora também, e um beijo especial para minha esposa Valéria, meu filhão Davi, que não perde um debate. Muito obrigado. Muito obrigado a eles também, Luzia, muito obrigado, Luzia. Obrigada, eu adorei estar aqui. Eu quero deixar um abraço para meu marido, o Luzimane, família L, né? Leonardo Lincoln, e Mirim e Marina, e para minha mãe também. E quero deixar uma frase muito interessante que eu achei aqui de Pablo Casals, que fala: a principal coisa na vida é não ter medo de ser humano. E ser humano erra, e nós não podemos ter medo de sermos humanos, né? Muito bem, quero agradecer aqui também a companhia maravilhosa do nosso povo querido de Mesquita, que hoje completa mais um ano de história, de organização. Um grande abraço a esse povo querido de Mesquita que está nos acompanhando, que nos prestigiam com a sua audiência. A você que é de Mesquita, ao povo de Mesquita, o nosso abraço, o nosso carinho e a nossa gratidão. A Baixada tá ligada na melhor 93. Estamos juntos no Debate 93. Muito obrigado aqui a Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso e a nossa Cátia Regina. Voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã. Vou pedir ao pastor Carlos Gilmar, por gentileza, para orar conosco. Vamos apresentar este tema diante de Deus em oração. O assunto de hoje, que mexe com o coração dos nossos ouvintes, o tema do programa, assim como oramos todos os dias pelos enfermos e por aqueles que estão enlutados, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por todas as coisas. Queremos orar por essa situação, pessoas que também sofrem desse trauma na questão do perfeccionismo, as pessoas enlutadas, os enfermos. Ó Pai, tenha misericórdia, Senhor. Esteja agindo de uma maneira poderosa, porque sem Ti nada podemos fazer, ó Pai. Abençoa essa rádio, os nossos ouvintes, todos aqueles que se encontram no momento difícil, mas que creiam que o Senhor Jesus é poderoso. Muito obrigado por tudo, em Teu nome, Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.